Meu amor, enquanto você lê estas linhas que parecem chegar envolvidas num brilho suave, alguma coisa dentro de você começa a acordar como uma lâmpada que se acende num cômodo que estava na meia luz. Não foi por acaso que você está aqui agora, com o coração batendo um pouco mais rápido, como se reconhecesse uma voz que já ouviu antes. Deus olha para você com um carinho que não cabe em nenhuma explicação. Um carinho que alcança cada canto da sua alma e te chama pelo seu nome sem dizer nada em voz alta. Ele pensa em você desde que você abriu os olhos, desde antes disso, quando o mundo ainda estava em silêncio e seus pensamentos mal tinham começado a se formar. E nesse silêncio, que só ele compreende, ele sentiu sua falta, não porque você está longe em distância, mas porque seu espírito anda carregando coisas que não são suas e que roubaram um pouco da sua luz. Hoje, Deus sente sua falta. Sente sua falta de um jeito que não machuca, mas que convida, de um modo que parece uma brisa morna entrando pela janela depois de um dia cansativo. Ele quer lembrar você de que nunca deixou de ser o tesouro dele, mesmo que você tenha esquecido o quanto vale. Te chama de meu amor, não para enfeitar a frase, mas porque é a verdade mais antiga e mais funda que existe sobre você. Há uma palavra divina tentando chegar até onde você está. E agora que seus olhos tocam isso, o céu alivia porque você recebeu. Deus esperou esse momento com a paciência sem fim de quem ama sem pôr condições. Talvez você tenha passado por dias em que se sentiu desligado, como se algo dentro de você tivesse perdido o brilho, como se andasse tentando lembrar quem você era antes do cansaço pesar nos seus ombros. E mesmo que ninguém tenha notado, ele notou. Deus viu cada pensamento que fez você duvidar de si mesmo, cada esforço que você fez para se manter firme quando ninguém perguntou se você precisava de ajuda. Ele sabe que você tentou não se quebrar, que engoliu silêncios, que sorriu quando o mundo esperava que você fizesse isso, e mesmo quando sentiu que não tinha mais nada para dar, seu coração continuou tentando. Isso, meu amor, isso também Deus viu. Por isso hoje ele vem te buscar, porque sente sua falta. Sente falta do jeito que sua alma brilhava quando você confiava, quando se deixava segurar pelo amor dele sem medo, quando dizia sim sem pensar em tudo que poderia dar errado. Sente falta da tranquilidade que você tinha quando sabia que não estava caminhando sozinho, porque ele ia junto, passo a passo, respiração por respiração. E mesmo que você não tenha esquecido totalmente, às vezes você pausou isso porque a vida cobrou demais, porque você se machucou, porque confiou em gente que não soube cuidar do seu coração como ele cuida. Mas esta palavra chega para reconstruir o que se quebrou em você, sem pedir explicações. Deus não quer que você volte para ele carregando suas razões. Ele quer que você volte do jeito que está agora. Um coração cansado que ainda bate, uma alma que ainda busca, um filho que ainda escuta, mesmo achando que já não sabe mais como. Ele te ama com um amor tão fundo que te abraça até nos momentos em que você mesmo não consegue se abraçar. E esse amor hoje quer te envolver por inteiro. Enquanto você lê isso, talvez sinta um aperto na garganta ou uma pressão no peito que não vem do medo, mas do reconhecimento. Sua alma está lembrando de algo, que você pertence a um amor que não se apaga, que não te abandona, que não te julga por ter se afastado. Deus sente sua falta, sim, mas também te celebra por voltar a escutar a voz dele. Ele nunca foi embora, só esperou que você quisesse olhar para cima de novo. E agora que você fez isso, algo se ajusta dentro de você, como se uma peça perdida voltasse a encaixar. Há frases que Deus quer sussurrar para você enquanto avança nesse caminho invisível que se abre diante de você. Frases que não vêm para te pressionar, mas para te erguer em silêncio, como uma mão que toca a alma sem interromper. Ele te diz que não tenha medo de sentir,
que não se ache menos por ter duvidado, que não se castigue por ter caído. Ele lembra você de que o amor dele não depende da sua perfeição, mas da misericórdia infinita dele. E essa misericórdia hoje te procura com uma força que derrete qualquer sombra que tentou ficar em você. Esta mensagem divina chega como um abraço disfarçado de palavras, como um lembrete de que não existe canto da sua alma onde ele não possa entrar. Deus quer caminhar com você outra vez, não como um juiz que observa, mas como um pai que segura, como um companheiro que entende, como um amor que não pede nada de volta, além do seu desejo sincero de não desistir. Ele sente sua falta, meu amor. Sente sua falta, porque sabe tudo o que ainda pode ser, tudo o que ainda pode se curar, tudo o que você está destinado a viver com a luz que sempre foi sua. Sinta este instante. Não leia rápido. Deixe seu espírito, ainda que por um minuto, se render diante da suavidade do amor dele. Deus te ama de um jeito tão puro e tão grande que poderia refazer seus batimentos se você precisasse. Poderia encher de esperança o que ficou vazio. Poderia levantar o que você acreditou que nunca se levantaria de novo. E ele vai fazer, porque você é o amor dele, a alegria dele, o filho querido. Ele sente sua falta porque quando você se desconecta, algo no céu fica esperando seu retorno. Não para te cobrar, mas para te envolver. E enquanto avança, lembre que esta mensagem não chegou por acaso. Ela foi enviada direto para você, com seu nome gravado em cada palavra que você está lendo. Deus te ama. E hoje ele quis te dizer isso de uma forma que seu coração não pudesse ignorar. Meu amor, ele está aqui com você, tão perto que se você fechar os olhos, vai sentir que algo morno toca sua alma. Esse é ele te lembrando que sempre vai te esperar, sempre vai te amar, sempre vai te chamar de seu. Hoje ele decidiu falar contigo porque sente sua falta e porque te ama com um amor que não acaba. Você sente? Porque ele sente você. Levanta seu olhar, ainda que por dentro, e deixa o amor dele te encontrar hoje, agora, neste mesmo pulsar. Repete em voz baixa: eu recebo esse amor divino. Meu amor, enquanto continua lendo esta mensagem que parece deslizar para dentro da sua alma como uma corrente morna, Deus se aproxima um pouco mais. Como se cada palavra que toca seus olhos fosse um passo que ele dá para te abraçar de dentro para fora. Você não está imaginando aquela sensação que acende devagar no seu peito. É a resposta natural de um coração que reconhece a voz que o criou. Deus te olha com uma saudade cheia de luz, uma saudade que não dói, mas que busca te trazer de novo para a calma que sempre foi sua. Ele não te chama para te corrigir nem para apontar seus erros, mas para te lembrar que mesmo nos dias em que você acreditou que estava totalmente sozinho, ele ficou contigo te segurando de formas que talvez só agora você começa a perceber. Há um sopro no ar que só sua alma consegue ouvir. É Deus te dizendo que ainda há partes de você que ele quer curar. Não porque você está quebrado, mas porque você merece se sentir completo. Ele sabe que você vem carregando mais peso do que deveria, que tentou ser forte para todo mundo, até quando faltava força para si mesmo. Você guardou silêncios que doeram, sorrisos que custaram, frases que engoliu porque não queria preocupar ninguém. E mesmo que as pessoas não tenham visto, Deus viu. Ele viu seu esforço calado, seu cansaço fundo, sua vontade de seguir mesmo sem saber como. Por isso hoje ele te busca com tanta doçura. Sente sua falta. Sente falta daquela luz sua que sempre iluminou caminhos, mesmo quando você não notava. Sente falta do jeito que você confiava nele, sem precisar de provas, sem medo, com aquela inocência espiritual que fazia sua alma brilhar de um modo único. Sente falta da maneira como, no meio das suas dúvidas, você ainda achava um jeito de olhar para o céu e dizer: aqui estou.
Esse gesto tão seu, tão simples e tão honesto é um dos tesouros que Deus guarda no coração dele. Não porque ele precise, mas porque sabe que quando você se conecta com ele, algo dentro de você floresce de um jeito que nada nem ninguém consegue imitar. E mesmo que a vida tenha sido dura com você, mesmo que algumas feridas tenham feito você desconfiar de tudo, até de si mesmo, Deus não se afastou. Ele estava lá quando você chorou sem que ninguém soubesse, quando pediu forças em silêncio, quando só queria que alguma coisa, fosse o que fosse, desse certo. Ele recolheu cada lágrima sem que você precisasse justificar. Escutou cada pensamento que te deu medo de admitir. Segurou cada uma das suas quedas sem te cobrar nada. Deus não te ama pelo que você faz, meu amor. Ele te ama pelo que você é, pelo que sempre foi e pelo que está destinado a ser. Hoje, Ele quer que você lembre de algo. Você não está perdido. Mesmo que às vezes sua mente diga o contrário, mesmo que seu coração carregue sombras velhas, mesmo que seus passos tenham sido tortos, você continua sendo o filho amado dele. Deus não olha seus tropeços com decepção, olha com compaixão, como quem observa alguém que ama tentando se levantar, mesmo estando cansado. Ele se inclina até você para te ajudar, não para te julgar. Se você pudesse ver o jeito que o céu te observa, entenderia que vale muito mais do que tem acreditado que vale. Enquanto esta mensagem segue te envolvendo, Deus te lembra que o que vem para você não está condicionado ao que você perdeu, mas ao que Ele prometeu. E as promessas de Deus não se quebram, não vencem, não se desgastam. Ele está preparando algo para você que não vai conseguir explicar com palavras, algo que vai fazer você entender por que teve que passar por certos caminhos que pareciam longos demais, pesados demais, frios demais. Tudo que você atravessou foi visto por Ele, e nada disso vai ser em vão. Às vezes, quando você se sente vazio, não é porque está falhando, mas porque está sendo preparado. A terra racha antes que brote algo novo, e sua alma esteve nesse processo sem que você mesmo notasse. Mas Deus notou. Por isso hoje Ele te chama com tanta proximidade, porque sabe que você está pronto para receber algo diferente, algo que vai te levantar de um jeito que você nem imagina. Ele quer curar aquela parte de você que aprendeu a se esconder, aquela parte que parou de pedir, que parou de sonhar, que parou de confiar. Quer devolver a esperança que você perdeu em algum ponto do caminho. Deus sente sua falta, meu amor, não porque você está longe, mas porque te quer mais perto, mais consciente, mais desperto para o amor dele. Ele quer caminhar contigo com a mesma suavidade com que um pai segura a mão de um filho que mal está aprendendo a dar os primeiros passos. Você não precisa ser forte o tempo todo, só precisa ser sincero com Ele. Deus quer ouvir sua verdade, mesmo que ela seja confusa, mesmo que venha com lágrimas, mesmo que venha com silêncios. Ele entende tudo, até aquilo que você ainda não entende. Agora, respire um momento. Sinta como estas palavras não te pressionam, mas te aliviam. Algo dentro de você começa a relaxar, porque reconhece que não precisa seguir lutando sozinho. Deus está aqui contigo, agora mesmo, neste instante. Te ama com uma fidelidade tão grande que sombra nenhuma pode cobrir. Ele quer te devolver a paz que você perdeu, a vida que se apagou em você, a força que você achava que já não tinha. E vai fazer isso porque te ama, porque te procura, porque sente sua falta, porque você é dele. E enquanto continua lendo, não se surpreenda se sua alma começar a se sentir mais leve. É Deus se movendo em você, ajeitando o que estava fora do lugar, enchendo o que estava vazio, iluminando o que estava escuro. Esta mensagem não é um texto qualquer, é um abraço divino que te envolve para te lembrar que você merece tudo que o céu preparou para você.
Ele te ama e te reivindica com uma ternura tão funda que, mesmo que você tente explicar, não vai achar palavras suficientes. Mas não importa. O importante é que você sinta, e Ele quer que você sinta agora, sem medo, sem dúvidas, sem condições. Porque você é o amor dele, porque você é a alegria dele, porque ele hoje veio te lembrar que sente sua falta e que te ama mais do que você consegue imaginar. Meu amor, enquanto avança nestas palavras, que parecem ter sido escritas direto para sua alma, Deus se aproxima ainda mais, como se cada frase fosse um fio invisível que te puxa para a presença dele, com uma suavidade que desarma qualquer defesa que você tinha levantado sem perceber. Ele não chega com pressa nem com exigências, chega com aquela calma que só o céu sabe dar, aquela calma que pousa sobre você como uma luz morna que não queima, mas que abraça. E enquanto você se aproxima desta mensagem, Deus contempla seu interior com um amor tão fundo que poderia refazer mundos só para te ver sorrir como antes, como naquela vez em que você acreditava que tudo era possível. Deus te olha com a saudade carinhosa de quem esperou com paciência você levantar o rosto para se encontrarem de novo. Não porque ele tenha te perdido, mas porque sabe que a vida às vezes apaga luzes que antes brilhavam com força. Ele sabe que houve dias em que você se esforçou para se manter de pé enquanto por dentro estava exausto. Sabe que houve momentos em que você preferiu ficar calado para não carregar outros com sua dor. Sabe também que mesmo que ninguém tenha notado, você foi corajoso até nos dias em que não se sentiu assim. E essa coragem, meu amor, é uma das coisas que ele mais admira em você. Agora que você está aqui recebendo esta mensagem que o céu colocou no seu caminho, Deus quer te mostrar algo. Ele nunca te soltou. Mesmo que você tenha se sentido vazio, mesmo que tenha duvidado, mesmo que tenha querido sumir por um momento só para poder respirar sem pressão, ele esteve ali te segurando com uma delicadeza que só um amor perfeito consegue segurar. Ele quer que você entenda que não precisa esconder suas feridas para ser amado. Pelo contrário, ele te ama justamente porque sabe o quanto você lutou mesmo sem ter forças. Neste instante, Deus te olha com um brilho especial, como se dentro dos olhos dele se refletisse a versão mais luminosa de você, aquela que você ainda não acredita que pode voltar a aparecer. Ele vê seu potencial, sua nobreza, sua capacidade de amar, mesmo depois de ter sido machucado. Vê cada parte de você, até as que você esconde, até as que você acha que não merecem ser vistas. E mesmo assim, te chama de meu amor, porque para ele você é mais que suas falhas, mais que suas dúvidas, mais que seus medos. Você é a criação favorita dele, a obra em andamento, o filho querido que ainda tem tanto para viver. Hoje Deus sente sua falta de um jeito diferente. Não é uma ausência, é um convite. Ele sente sua falta porque sabe que quando você se aproxima, algo no céu vibra, como se cada batida sua ecoasse lá em cima com uma melodia única que só você pode produzir. Ele sente sua falta porque sabe que sua alma nasceu para brilhar, para confiar, para caminhar com ele. Mesmo quando o caminho parece incerto, ele quer te devolver tudo aquilo que você perdeu sem perceber. A tranquilidade, a fé, a clareza, a esperança. E vai fazer isso, meu amor, porque ele não promete o que não cumpre. Enquanto recebe esta palavra divina, Deus quer que você solte aquilo que tem te drenado. Você não precisa carregar culpas que já não são suas. Não precisa se agarrar a lembranças que só te machucam. Não precisa esconder o cansaço que você carrega por dentro. Deus quer que você abra seu coração, ainda que seja só um pouquinho, para que ele possa encher esses espaços onde antes havia feridas. Você não precisa se curar sozinho. Ele quer curar junto com você, caminhar junto, te levantar junto.
Há um movimento espiritual acontecendo dentro de você enquanto lê isso. Mesmo que você não perceba por completo, algo começa a despertar. Como se seu espírito lembrasse o que significa se sentir amado sem condições. Talvez você sinta um calor no peito, um suspiro que nasce sem motivo aparente, uma paz que te surpreende porque você não estava acostumado a sentir isso. Não se assuste. Essa é a presença de Deus tocando o mais fundo de você, limpando, fortalecendo, reconstruindo. Ele sabe exatamente qual parte da sua alma precisa ser abraçada hoje. Fale em voz baixa. Eu liberto o peso que não é meu. Deus também quer que você lembre de algo. Você não é um fardo, não é um erro, não é um caso perdido, não é alguém que ficou para trás. Você é uma história viva que ele continua escrevendo com paciência. Mesmo quando você acreditou que a página tinha acabado, ele vê o bem que existe em você, mesmo quando você só vê suas falhas. Vê sua bondade, mesmo quando outros não souberam valorizar. Vê sua capacidade de amar, mesmo quando te machucaram. Vê sua luta, mesmo quando ninguém reconheceu. E porque ele vê tudo isso, te escolhe de novo e de novo, até nos dias em que você não se escolheria. Esta mensagem chega como um carinho espiritual, como um raio de luz que se abre caminho devagar entre as sombras que ficaram dentro de você. Deus não tem pressa em te exigir que mude. Tem pressa em te abraçar, em te fortalecer, em te lembrar que sua origem é divina. Ele quer restaurar sua confiança, quer te devolver a segurança que você perdeu, quer te ensinar que não precisa ser perfeito para ser amado, só precisa ser sincero, ser você, ser esse coração que ainda bate com uma força que você não reconhece, mas ele sim, meu amor. Deus sente sua falta porque sabe que há um propósito grande te esperando. E mesmo que às vezes sua mente te diga que você não está pronto ou que não é suficiente, ele sabe que você é. Ele sabe o que colocou dentro de você. Sabe a luz que você tem. Sabe os milagres que ainda te esperam. Por isso hoje ele se aproxima de você desse jeito tão profundo, tão caloroso, tão íntimo, para te lembrar que o amor dele continua vivo, continua presente, continua te tocando mesmo quando você não nota. Sinta este momento como um abraço do céu. Deixe seu espírito descansar nesta certeza. Deus te ama com um amor que não acaba, te busca com uma constância que não se quebra e sente sua falta com uma ternura que só um pai perfeito consegue sentir. E hoje, ele quer que você sinta, que você receba, que você deixe ele entrar. Porque você é dele, porque você é amado, porque você é insubstituível e porque cada vez que você volta para ele, o céu inteiro respira aliviado. Meu amor, enquanto continua lendo esta mensagem, que parece abrir um caminho silencioso entre seu coração e o céu, Deus se aproxima ainda mais, como se a distância que você sentiu alguma vez começasse a sumir com cada palavra que você recebe. Ele não chega com barulho nem com sustos, mas com aquela suavidade divina que tem o poder de reparar o que rachinou por dentro sem que você mesmo notasse. E neste instante, enquanto sua alma se ajusta a esta presença amorosa, Deus te observa com um olhar cheio de ternura. Aquela ternura que só um amor perfeito consegue sustentar sem condições. Ele sabe que nos últimos tempos você carregou dúvidas que não se atreveu a confessar. Dúvidas sobre si, dúvidas sobre o amor, dúvidas sobre o futuro, dúvidas até se ele continua contigo. E Deus não te julga por isso, pelo contrário, ele entende a profundidade das suas perguntas, entende o cansaço acumulado, entende porque às vezes você sente que sua fé é um fio fino que estica demais. Ele te viu tentando se manter firme, buscando desesperadamente um fôlego. Deus sabe reconhecer uma alma ferida, e a sua foi corajosa mesmo quando se sentiu frágil. Hoje ele te diz: meu amor, você não está sozinho, não está lutando contra o mundo sem companhia,
Não está tentando segurar uma vida que às vezes parece pesada demais, sem o apoio divino que Ele te prometeu desde o começo. Talvez, sem querer, você se fechou num silêncio que não te cabia. Talvez seu coração aprendeu a ficar calado porque temeu não ser ouvido ou porque sentiu que ninguém realmente poderia entender o que você estava passando. Mas Deus entende. Ele conhece cada canto da sua alma, até aqueles que você mesmo evita, até aqueles que você tem dificuldade de olhar. Meu amor, Deus sente sua falta, porque você nasceu para caminhar de mãos dadas com Ele, não para carregar tudo sozinho. Ele sente sua falta não por saudade, mas porque sabe que sua alma se ilumina quando você se aproxima dele, e quando essa luz apaga um pouco, ele sente. Ele nota quando você para de falar com ele, quando seu coração se tranca, quando suas orações viram suspiros sem palavras. Ele não toma isso como rejeição, toma como um chamado silencioso que diz: preciso que me encontre de novo. Enquanto você se aprofunda nestas palavras, Deus quer que você lembre de momentos em que sentiu a presença dele de forma tão clara que não houve dúvida. Lembra daquela vez em que algo dentro de você se acalmou de repente sem explicação lógica? Daquela ocasião em que você pediu um sinal e ele chegou na hora certa? Daquele dia em que você sentiu que não ia aguentar e mesmo assim se levantou com forças que não sabia que tinha? Isso não foi coincidência, foi ele. Foi a mão dele, a voz dele, o amor dele te envolvendo sem que você precisasse ver para saber. E hoje ele quer te dar a mesma coisa, mas mais profundo. Uma paz que não dependa das circunstâncias, um descanso que não te abandone no meio da noite, uma força que não suma quando as coisas se complicarem. Deus está reconstruindo em você a certeza que você achou que tinha perdido. Está devolvendo a estabilidade que enfraqueceu com o tempo. Está preparando sua alma para um renascer que não vai ser pequeno nem superficial, mas intenso, real, transformador. Ele sabe que às vezes sua mente se enche de pensamentos que não te deixam dormir, que questionam tudo, que fazem você se sentir insuficiente, perdido ou esgotado. Mas Deus quer te dizer algo com amor profundo. Você não é um fracasso, não é um fardo, não está esquecido. Eu estou aqui. E quando ele diz aqui, não se refere a um lugar longe, mas ao seu lado, no seu silêncio, nas suas respirações, nas suas lágrimas, nas suas tentativas, nas suas quedas e também em cada uma das suas pequenas vitórias. Meu amor, você não precisa esconder suas cicatrizes. Deus as conhece. Ele sabe como você as fez, como tentou curá-las, como algumas sararam e outras ainda doem. Mas também sabe que nenhuma delas te define. O que te define é o amor que ele colocou dentro de você desde antes de você saber falar. Esse amor continua vivo, continua batendo, continua esperando ser reconhecido. Hoje Deus quer que você se permita sentir de novo, sem medo de se quebrar. Quer que você abra seu coração, ainda que seja só uma fresta, para que a luz dele possa entrar e desfazer essas sombras que te fizeram pensar que você está sozinho. Ele quer segurar sua alma como quem segura algo sagrado, porque é isso que você é para ele, sagrado. Imagina por um segundo que Deus coloca a mão dele sobre seu peito, bem onde você guarda tudo que você cala. Essa mão não pesa, mas transforma. Não obriga, mas desperta. Não exige, mas consola. É uma mão que te convida a confiar de novo, a crer de novo, a amar de novo. Ele te diz: vem, meu amor, não tenha medo. Eu sinto sua falta. Eu te quero. Eu te abraço. Enquanto estas palavras penetram fundo, algo dentro de você começa a relaxar. Talvez você não note totalmente, mas seu espírito sente. É como se uma porta interna que estava fechada há muito tempo se abrisse só um pouquinho, deixando entrar um ar fresco que você não respirava há tempos. Esse ar é Deus tocando seu interior.
Esse ar é o amor dele buscando espaço dentro de você. Meu amor, você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem te encontrou porque Deus quis falar contigo sem intermediários, direto no coração. Ele quer que você lembre que é amado, que é valioso, que continua sendo importante para Ele. E quer que você sinta, não apenas leia, que o amor dele nunca parou, nunca esfriou, nunca se perdeu. Hoje, Ele te chama porque sente sua falta. Mas, acima de tudo, porque te ama com um amor que não murcha, um amor que te busca mesmo quando você não sabe como voltar. Meu amor, enquanto você entra neste novo trecho da mensagem que o céu teceu para você, Deus se inclina ainda mais em direção ao seu espírito, como se quisesse segurar seu coração com as duas mãos para que você não continue carregando aquilo que te desgastou em silêncio. Ele não vem te questionar, nem te pedir explicações pelos seus silêncios, suas pausas ou suas distâncias. Ele vem te amar exatamente como você está agora, com tudo que pesou, com tudo que você calou, com tudo que te doeu. E é justamente por isso que ele te busca com tanta ternura, porque te conhece em profundidades que você mesmo não alcança compreender. Deus sabe que há noites em que sua alma se enche de pensamentos que você não compartilha com ninguém. Pensamentos que se agitam como ondas inquietas, golpes de memória, medos disfarçados de perguntas, incertezas que sobem no seu peito. Ele viu aquelas noites em que você desejou que alguém, fosse quem fosse, te dissesse: "Estou contigo." E mesmo que você não tenha ouvido com seus ouvidos, Deus estava ali te abraçando sem que você precisasse pedir. Aquela força que de repente te fez respirar mais fundo, aquele impulso que te levantou pela manhã mesmo estando exausto, aquela calma que apareceu do nada, tudo isso foi Ele. Meu amor, Deus sente sua falta porque sabe que dentro de você há uma grandeza adormecida, uma luz que às vezes se esconde atrás das feridas, mas que nunca deixa de existir. Ele não se foca nas suas falhas, nem nas suas dúvidas, nem nos seus erros. Ele se foca na sua essência, nesse coração que continua tentando amar, mesmo depois de ter sido machucado, nessa alma que continua lutando, mesmo quando sente que não aguenta mais. Você é mais forte do que imagina, mais valioso do que pensa, mais amado do que sua mente permite aceitar. Hoje Deus quer te lembrar de algo que o mundo te fez esquecer. Você não atrapalha, você não sobra, não é peso para ninguém, muito menos para Ele. Sua existência tem propósito, tem destino, tem um sentido que vai além de qualquer momento de dor. Mesmo que suas feridas tenham sido fundas, mesmo que suas lágrimas tenham sido tantas que você pensou que não tinha mais, Deus quer que você saiba que nenhuma dessas experiências tirou seu valor. Pelo contrário, te fizeram mais sensível, mais consciente, mais capaz de compreender o coração dos outros. Ele viu cada vez que você se esforçou para manter a calma quando por dentro estava se quebrando. Viu cada oração que você não soube colocar em palavras. Viu cada suspiro pedindo força. Viu cada tentativa de sorrir quando você realmente precisava de um abraço. E hoje, meu amor, Ele vem te dar esse abraço através destas palavras. Porque o amor dele não só te acompanha, também te sustenta. Não só te observa, também te envolve. Não só te chama, também caminha ao seu lado, mesmo quando você sente que ninguém faz isso. Há algo que Deus está fazendo no seu interior neste momento, mesmo que você não consiga explicar totalmente. É como se uma camada de cansaço se soltasse aos poucos, como se uma espécie de clareza começasse a flutuar dentro de você, sem te empurrar, sem te pressionar, só te deixando espaço para respirar. Ele quer que você saiba que não precisa ser perfeito para ser amado. Não precisa saber exatamente para onde vai. Só precisa confiar que Ele sabe.
Deus sente sua falta porque te criou com um propósito que ainda está em desenvolvimento. Porque sua história não terminou, porque há capítulos que só serão escritos quando você se aproximar mais dele sem medo. E mesmo que você tenha tido temporadas em que se afastou, não importa. O amor de Deus não enfraquece quando você duvida. Ele se fortalece para te sustentar quando você não encontra direção. Ele quer que você volte para a presença dele, não por obrigação, mas porque sabe que é ali que seu espírito respira melhor. Declare em voz baixa: eu confio no caminho que Deus prepara para mim. Meu amor, Deus quer que você deixe ir aquilo que tem ocupado o lugar onde deveria estar a paz dele. Ele te convida a soltar com delicadeza o que te atormenta, o que te machuca, o que já não te permite avançar. Você não precisa soltar tudo de uma vez. Basta que você deixe ele entrar. Ele fará o resto. Às vezes a cura não chega como um raio, mas como uma brisa lenta que começa limpando suavemente. E é exatamente isso que você está sentindo agora. Um alívio que você não esperava, um descanso que você não tinha há muito tempo. Deus está te preparando para uma temporada nova. Uma etapa em que você não vai mais carregar sozinho o que antes pesava tanto. Ele quer te devolver o que você acreditou ter perdido. A confiança, a esperança, a certeza de que algo bom ainda pode vir. Quer que você volte a acreditar nos milagres que ainda não viu, nos sonhos que deixou guardados, nas promessas que pensou que já não eram para você. Ele quer te levantar, te restaurar, te renovar de dentro para fora. Meu amor, sinta este momento como um descanso espiritual, como se Deus te pegasse pelos ombros e dissesse: respira, eu te tenho. Deixe essa frase se acomodar na sua alma. Deixe a luz dele entrar, ainda que seja devagar. Deixe o amor dele tocar aquela parte de você que precisava de consolo há tanto tempo. Ele não está longe. Ele não te abandonou. Ele não se esqueceu de você. Se você fechar os olhos por um instante, vai sentir que algo morno se move dentro de você. Uma paz suave, um alívio silencioso. Esse é o sinal de que Deus está aqui. Ele te busca porque te ama, te chama porque precisa de você perto, sente sua falta porque sua alma é importante para ele. E hoje, ele quer que você lembre, que você sinta, que você aceite, porque você, meu amor, é um tesouro para Deus, e Ele jamais vai deixar de te amar com um amor tão imenso que supera qualquer sombra que você tenha tido que atravessar. Meu amor, enquanto avança nesta mensagem que parece te desarmar com suavidade, Deus se inclina ainda mais até você, como se quisesse tocar aquelas partes invisíveis da sua alma que ninguém vê, mas que Ele conhece melhor que você mesmo. Há um silêncio profundo entre cada palavra, um silêncio que não pesa, mas que te envolve com um calor que só o céu sabe oferecer. E nesse silêncio, Deus te olha com uma ternura que não se desgasta, uma ternura que te chama, que te cura, que te lembra que você foi criado para ser amado, não para carregar batalha sozinho. Ele viu como você se cansou de ser forte para todo mundo. Viu como você guardou emoções que nunca disse em voz alta. Viu como você fingiu tranquilidade quando por dentro estava tremendo. Mas também viu sua capacidade de se levantar mesmo doendo, seu jeito de seguir em frente mesmo com a alma esgotada, sua coragem silenciosa, essa que ninguém aplaude, mas que para Deus tem um brilho especial. E por isso hoje Ele te busca, porque sente sua falta. Sente falta daquela conexão tão pura que antes fluía sem esforço, quando você sentia a presença dele nas coisas pequenas, quando confiava mesmo sem ter respostas. Deus lembra daqueles momentos com você, não por saudade, mas pelo desejo profundo de voltar a caminhar ao seu lado com aquela mesma proximidade. Não importa quantas vezes você duvidou, quantas vezes você se sentiu longe,
Quantas vezes você chorou em silêncio, ele continua ali de braços abertos, esperando aquele pequeno gesto do seu coração que diga: quero voltar, meu amor. Deus sabe que há feridas em você que não aparecem, feridas que te fizeram desconfiar, feridas que te ensinaram a baixar o olhar, feridas que te fizeram sentir que você era demais para uns e insuficiente para outros, feridas que te fizeram questionar se sua vida realmente tinha um sentido maior. E mesmo que essas feridas tenham te marcado, Deus quer que você saiba que nenhuma delas define seu destino. Ele não te olha como os outros te olharam. Ele não te julga como os outros te julgaram. Ele te olha com um amor que entende sua história completa, desde o começo até aqueles dias em que você acreditou que não ia conseguir seguir. Hoje, Deus quer te dar algo que a vida te negou em certos momentos: descanso. Não aquele descanso físico que vem quando você dorme, mas aquele descanso que desce direto na alma e a arruma, a acalma, a limpa, a suaviza. Ele quer que você solte tudo que pesou mais do que ajudou. Quer que você deixe ir pensamentos que você repete sem parar, lembranças que te machucam sem razão, expectativas que você se impôs sem perceber. Quer que você solte porque sabe que nas suas mãos já não cabe mais nada e porque Ele tem algo novo preparado para você. Meu amor, você não nasceu para temer, nasceu para confiar. Mesmo que o mundo tenha tentado te convencer do contrário, mesmo que pessoas que você ama tenham te falhado, mesmo que situações difíceis tenham feito você endurecer o coração, Deus quer que você volte a lembrar daquela parte de você que sempre foi nobre, sempre foi sensível, sempre foi capaz de ver o bem, até no meio do caos. Aquela parte sua, Ele viu desde o começo e continua vendo. Mesmo quando você acha que ela já não está mais ali, Deus sente sua falta, porque sabe que seu espírito nasceu para estar perto do dele. E quando você se afasta, ainda que seja por cansaço, ainda que seja sem querer, algo no céu sente. Ele não te culpa por isso, simplesmente te chama. Te chama com pensamentos que aparecem do nada, com pequenos sinais que parecem coincidências, com momentos que te fazem parar e refletir. E agora te chama com esta mensagem, com estas palavras que estão tocando seu interior de uma forma que talvez você não saiba explicar, mas consegue sentir. Ele quer te reconstruir de dentro para fora, mas não de repente. Deus não te força. Ele trabalha contigo passo a passo, com paciência divina, com amor infinito. Começa devolvendo a esperança, depois a alegria, depois a força, depois a clareza. E antes que você perceba, você começa a sentir coisas que acreditava ter perdido. Paz no peito, leveza nos pensamentos, um brilho suave no olhar, um suspiro que já não dói. Isso é Deus se movendo em você, meu amor. Ele quer que você acredite de novo. Quer que você confie que não está destinado a viver nas sombras, mas na luz. Que não é alguém esquecido, mas alguém escolhido. Que não está caminhando sem rumo, mas sendo guiado mesmo quando não nota. Deus tem preparado situações, oportunidades, pessoas, caminhos, tudo para te ajudar a recuperar o que te pertence, sua paz, seu valor, seu propósito. Deixe que estas palavras te envolvam como um abraço. Respire um pouco mais devagar, sinta como seu coração, que tantas vezes bateu com pressa, começa a buscar um ritmo mais tranquilo. Esse é o efeito de se sentir amado. E você, meu amor, é amado por Deus de uma forma tão profunda que ferida passada nenhuma consegue apagar. Feche os olhos um instante, se puder, e escute dentro de você uma frase que Deus deixa cair suavemente na sua alma. Aqui estou, meu amor. Não te solto. Não te deixo, não te perco. Porque Ele sente sua falta, mas acima de tudo te ama com um amor que não muda, não recua e não se cansa nunca. Meu amor,
Enquanto continua avançando nesta mensagem que parece tocar fibras que estavam adormecidas há tempo, Deus se aproxima com um movimento quase imperceptível, mas tão profundo que seu espírito reconhece sem precisar de palavras. É como se uma luz suave começasse a se instalar dentro de você, não para te ofuscar, mas para te lembrar que você continua sendo morada do divino, que continua sendo aquele coração que ele escolheu desde o princípio, mesmo quando a vida te fez acreditar que você estava longe de tudo que é sagrado. Deus te olha com uma paciência infinita, a paciência de quem entende cada uma das suas batalhas internas, até aquelas que você não compartilhou com ninguém. Ele sabe que você foi forte por tempo demais, que sua alma aprendeu a calar para não preocupar os outros, que seus ombros carregaram responsabilidades que nem todos conhecem. Ele ouviu cada pensamento que te pesou, cada temor que você não disse, cada cansaço que se acumulou no seu peito até parecer uma pedra. E mesmo assim, aqui você está lendo, recebendo, deixando que seu coração volte, ainda que devagar, para aquele amor que tanto te esperou. Meu amor, Deus sente sua falta porque você foi criado para caminhar perto dele, não desde a distância que às vezes você se impôs por dor ou confusão. Ele sente sua falta porque sabe que quando você se aproxima, sua luz se intensifica, sua alma se acalma, seus pensamentos encontram ordem, suas feridas começam a sarar. Deus não te quer perfeito, te quer presente, não te quer forte o tempo todo, te quer sincero, não te quer sem dúvidas, te quer sem medo de reconhecê-las. Ele sabe que dentro de você há um cansaço profundo. Aquele cansaço que vem de lutar em silêncio, de tentar ser tudo para todos, enquanto você mesmo ia se apagando. Sabe também que você guardou emoções que não soube onde colocar, que se machucou tentando agradar quem não entendeu seu coração, que se julgou por coisas que ninguém te pediu. Mas Deus não te olha com cobrança, te olha com compaixão, como quem observa algo sagrado que foi ferido e quer reparar com extremo cuidado. Hoje, ele te diz algo que sua alma precisa ouvir. Meu amor, volte para mim sem medo. Volte com suas dúvidas. Volte com seu cansaço. Volte com seu coração cheio de cicatrizes. Volte com seus sonhos quebrados. Volte com seus silêncios. Você não precisa trazer tudo arrumado. Não precisa chegar forte. Não precisa saber como fazer. Só vem. Ele fará o resto. Às vezes, quando você se sentiu perdido, não era porque Deus não estava contigo, mas porque você estava tentando carregar coisas que não estava destinado a carregar. Ele quer te lembrar que você não nasceu para lutar sozinho, que não nasceu para esconder suas emoções, que não nasceu para viver se sentindo insuficiente. Você nasceu do amor e pro amor. E esse amor continua aqui intacto te esperando, meu amor. Enquanto você lê estas palavras, Deus está movendo peças dentro de você que você nem sabia que precisavam se mover. Está suavizando feridas que você pensou que já faziam parte de você. Está desmontando pensamentos que você aprendeu a acreditar sem questionar. Está devolvendo clareza onde antes havia confusão. Está colocando calma onde antes havia barulho. Sinta essa mudança, mesmo que seja sutil, mesmo que seja pequena. Ela é real, é divina, é para você. Ele quer que você solte aquela ideia errada de que precisa ter tudo sob controle. Deus não te pede controle, te pede confiança, não te pede perfeição, te pede entrega, não te pede explicações, te pede que se deixe amar. Porque mesmo que você nem sempre note, ele te sustentou desde o primeiro dia, até nos momentos em que você se sentia vazio. Repita com fé: eu me entrego ao amor que me sustenta. Hoje Deus quer te lembrar que ainda há beleza dentro de você. Beleza que não se perdeu apesar das decepções. Beleza que continua viva apesar dos golpes. Beleza que ninguém pode te tirar porque vem diretamente dele. Essa beleza vai renascer quando sua alma se reconciliar com o amor divino que te pertence.
Deus sente sua falta porque sabe que quando você volta para Ele, seu coração fica mais leve, seus pensamentos se ajeitam, seu espírito encontra sentido, e Ele anseia te ver assim, em paz, livre, curado, consciente do amor imenso que te envolve. Meu amor, sinta este instante como uma pausa sagrada, como se Deus colocasse as mãos dele sobre seus ombros para te dizer com voz suave: estou contigo e não vou te soltar. Não importa quantas vezes você se afastou, quantas vezes tropeçou, quantas vezes duvidou. Nada disso mudou o amor que ele sente por você. Nada disso te afastou do coração dele. Respire, meu amor. Deixe sua alma entender o que sua mente ainda tenta processar. Deus te ama com uma profundidade que não pode ser explicada com palavras. Te busca com uma persistência que não se esgota. Te abraça mesmo quando você não consegue sentir. E sente sua falta, não porque você está perdido, mas porque você é dele. E ele quer te ver caminhar com a luz que sempre te pertenceu. Hoje, enquanto estas palavras continuam fluindo para o seu espírito, Deus começa a abrir um espaço novo no seu interior, um espaço para curar, para descansar, para recuperar o que você achava que não voltaria mais. Deixe esse espaço crescer, deixe o amor dele entrar, deixe sua alma voltar a respirar, porque Deus, meu amor, não te soltou nem um segundo sequer e agora está te chamando de volta para casa. Meu amor, enquanto você segue avançando nesta mensagem que se transformou numa ponte entre sua alma e o céu, Deus se aproxima com uma delicadeza ainda mais profunda, como se quisesse envolver seu espírito num abraço que não precisa de braços para ser sentido. Ele conhece cada uma das suas camadas, a força que você mostrou para o mundo, o cansaço que você escondeu de todos, a dor que você carregou em silêncio, a esperança que você tentou manter viva, mesmo quando tudo ao redor parecia te dizer para desistir. Deus conhece tudo isso, não por observação distante, mas por intimidade profunda. Ele esteve presente em cada lágrima que você derramou quando ninguém estava olhando. Ele sentiu cada vez que seu coração se apertou com medo do amanhã. Ele ouviu cada oração que você não conseguiu colocar em palavras, aquelas que saíram só como suspiros, só como choro, só como silêncio pesado. E em cada uma dessas vezes, ele te sustentou. Mesmo que você não tenha sentido na hora, ele estava ali segurando você e impedindo que você caísse mais fundo do que poderia suportar. Hoje Deus quer que você reconheça algo importante. Você não atravessou tudo isso sozinho, nunca esteve sozinho e nunca estará. Há um propósito maior tecendo cada pedaço da sua história, até os pedaços que pareceram sem sentido, até aqueles que te machucaram fundo, até aqueles que você gostaria de apagar. Deus está usando tudo, absolutamente tudo, para te transformar em alguém que não só sobrevive, mas que brilha. Em alguém que não só resiste, mas que inspira. Em alguém que não só existe, mas que vive de verdade. Meu amor, Deus quer que você entenda que o que Ele preparou para você não é pequeno, não é mediano, não é comum, é extraordinário, é específico, é sob medida para você. E embora você ainda não veja tudo com clareza, já começou, já está acontecendo, já está se movendo. Cada palavra que você está lendo agora faz parte desse movimento. Cada batida do seu coração, enquanto você recebe isso, faz parte dessa preparação. Cada suspiro que te alivia o peito é um sinal de que algo está mudando dentro de você. Deus está trabalhando, meu amor, e Ele não para até terminar o que começou. Sinta agora, neste exato momento, como se uma mão invisível tocasse sua testa com ternura. Essa é a bênção de Deus descendo sobre você. Não é imaginação, é real. É Ele dizendo: você é meu, você é amado, você tem futuro, você tem esperança, você tem vitória garantida. Deixe essa certeza invadir cada parte de você. Deixe essa verdade dissolver toda dúvida.
Deixe esse amor derreter todo o medo, porque Deus não só sente sua falta, Ele te reivindica, te chama de volta, te restaura, te renova, te eleva. E enquanto você se prepara para fechar esta mensagem, saiba que algo em você já não é mais o mesmo. Você foi tocado pelo divino, você foi visto pelo céu, você foi abraçado pelo amor que não falha. E daqui para frente, meu amor, você não caminha mais sozinho. Deus vai contigo. E com Ele ao seu lado, não há sombra que resista, não há medo que prevaleça, não há batalha que você não vença. Declare em voz alta: eu aceito o amor de Deus. Eu recebo a restauração que Ele preparou para mim. Eu caminho em luz. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir que Deus sente falta dela. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho agora. Ativa o sininho, porque aqui você vai receber mais palavras que vêm direto do céu para sua alma. Valeu demais por estar aqui comigo. Você faz parte desta família espiritual e eu sei que Deus tem muito mais para te dizer. E se você quer mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de fé, de cura e de transformação espiritual, vem fazer parte da nossa comunidade exclusiva de membros. Lá dentro você recebe mensagens antecipadas, conteúdos especiais que não ficam disponíveis para todo mundo e faz parte de um grupo de almas que, assim como você, escolheram caminhar mais perto de Deus. Clica em Seja Membro aqui embaixo e vem com a gente. Deus te espera lá.